Vamos começar mais um Papo com a Z. Hoje nós vamos receber a psicóloga Márcia Caldas e nós vamos conversar sobre os desafios de ser mãe. Deixa eu até colocar aqui os desafios de ser mãe, empreender e influenciar pessoas nas redes. Os desafios de ser mãe. Boa noite para quem está chegando. Empreender e influenciar pessoas nas redes. Influenciar pessoas nas redes. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Oi, boa noite. Como fica, né, o nosso emocional com essa sobrecarga? Oi, boa noite, ótima noite para você também. Muito obrigada, nossa, que delícia. Vamos lá, então, vamos convidar mais pessoas para participar. Vamos dar uns minutinhos aqui para o Instagram convidar mais pessoas, avisar que a gente está ao vivo. Márcia já está por aqui, a nossa convidada, a psicóloga Márcia Caldas. Nós vamos conversar sobre os desafios de ser mãe, entender, influenciar pessoas. Ana, tá sem som? Opa! Tá sem som? Oi, boa noite. Eu sempre abro a câmera errado. Gente, tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Você tá me ouvindo, Márcia? Eu tô. Tá me ouvindo bem? Eu acho que eu vou botar o fone, fica melhor o som, né? Fica. Live eu só gosto de fazer com som, porque também os ruídos, né? Em volta diminui os ruídos. Boa noite, Jailma. Fabiana Alves, boa noite. Vamos convidar mais pessoas aí, gente? Esse aviãozinho aí do lado, ó, é para convidar as pessoas para participar. Se convidar uma pessoa, já estou feliz. Cada um que passar por aqui convidar uma pessoa, já estou feliz. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios de ser mãe, empreender. O som tá bom. Hã? O pessoal está dando feedback aqui nos comentários que o som está bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. E hoje a gente vai conversar de novo com a nossa psicóloga aqui, que é de carteirinha, bate cartão. O pessoal está falando isso. Eu estou gostando da constância. Uma vez no mês, a nossa psicóloga batendo cartão aqui. Vocês que nos acompanham, A queridinha da Zenaide é outra pessoa. Não, que tem esse privilégio de ter uma psicóloga aqui com a gente todo mês. Vocês têm que, quando eu divulgar lá o cartaz com o tema, tem que mandar pergunta para a gente poder fazer para ela. E às vezes eu não tenho tempo de botar caixinha como hoje. Hoje foi muito corrido aqui, quase não consegui. Também. Eu achei até que não ia conseguir chegar aqui. Eu falei, nossa Deus! Quando eu olhei a hora, era 7h15 e eu ainda estava enrolada. Aí eu falei, vai assim mesmo, que é muito importante bater esse papo com o pessoal. Ô, Márcia, tá diferente, hein? Cabelinho, óculos, o que tá diferente aí? Tá eu cortei o cabelo, troquei os óculos. Gostei desses óculos aí. Gostei muito. Então, gente, como de costume, para quem está chegando agora, né, Zenaide Rocha sou eu, idealizadora desse perfil, consultora de beleza, Natura, Avon, Boticário, Eudora, Demilos, também trabalho com semijoia. Obrigada, Djalma. Jailma. Obrigada, Jailma. Uma linda ela. Esse espaço aqui foi criado para a gente oportunizar especialistas e empreendedores, consultores, pessoas que têm temas, assuntos interessantes para passar para nós, informações que podem nos ajudar a ter mais leveza na nossa vida, a nos entender melhor, a nos autoconhecer. Márcia é psicóloga
e já está batendo cartão aqui todo mês. E o assunto de hoje é os desafios de ser mãe, empreender e influenciar pessoas na rede. Márcia, a oportunidade assim, de trabalhar por conta própria, muitas vezes proporciona um pouco mais de liberdade. Hoje pela manhã eu ouvi uma reportagem que dizia que foi feita uma pesquisa onde 70% das mulheres empreendedoras, 70, 71, uma coisa assim, depois que têm filhos, elas começam a empreender, porque é uma forma de trabalhar com mais flexibilidade de horário. Então, a pergunta que eu vou te fazer aqui é muito em cima disso. Essa oportunidade de trabalhar por conta própria proporciona mais liberdade para ser mãe, poder se autocuidar um pouco mais, e até mesmo, em muitos casos, a criança, os filhos podem ficar à sua volta, pode ficar perto de você, dentro do ambiente ali de trabalho, né? Diferente de quem trabalha na CLT, tem que cumprir horário, não pode, muitas vezes não pode levar criança, na maioria dos casos, né? E então, esse estilo de vida, de empreender, ser mãe empreendedora, isso influencia na vida materna, isso é um crescente. Como que fica a cabeça das mulheres quando elas se veem forçadas a ter que empreender? Para ficar com suas crias, com seus filhos, ou muitas vezes porque tem alguma outra situação que as impede de trabalhar na CLT. O que você diria para essas mulheres? Porque isso deve causar algum desconforto emocional quando ela se depara com essa situação. Confere? Sim, exatamente. Eu até fiz uma pesquisa por minha conta também, né, com o universo de empreendedorismo a ver com a saúde mental e tudo que era o nosso tema. E eu vi umas pesquisas que têm umas conclusões interessantes. Uma delas é essa que você está falando, realmente. Mas é importante a gente saber o que leva a mulher a ser empreendedora, né? E uma das causas, né, além de ser muito parecida, tem uma perfil da empreendedora, é muito parecido com o que é exigido de uma mãe, que é ser multitarefa, porque ela vai ter que gerir o próprio negócio, vai ter que determinar, ter poder de decisão, e tudo isso a mãe já está acostumada a fazer, né? Uma mãe é multitarefa por natureza, né? E tem que cuidar da casa, dos filhos, e quando ela tem uma dupla jornada, mãe que trabalha fora, por exemplo, que tem que ter todas essas habilidades também no público, né? Fora de casa. O privado ela já tem, a mãe já tem essas tarefas. E aí o perfil da empreendedora, primeiro, vou te dar os dados aqui que eu pesquisei. Apurou. O Brasil é o terceiro país mais empreendedor no mundo feminino, das mulheres, né? Onde o segundo lugar é a Guatemala, com presença feminina em 54%, e o Tonga, eu sinceramente não sei onde é esse Tonga, é um país onde as mulheres representam 61%. Aqui no Brasil, as mulheres superam os empreendedores homens. Somos 53% do mercado empreendedor no Brasil, contra 47% dos homens. Então, você vê que as mulheres, hoje, as contemporâneas, né, a contemporaneidade, trouxe empreendedorismo para o universo feminino, realmente. E os porquês de tornarem mulheres empreendedoras vai muito além, vai muito em encontro também das imposições que são feitas ao gênero feminino, que é a exclusão do gênero feminino no processo sucessório de empresas, por exemplo, né? Empresas de famílias, as mulheres nunca são colocadas nos lugares administrativos, no topo das empresas. Não tem a sucessão. Em cargos de comando. A sucessão normalmente vai para um filho homem. Ainda é assim, né?
E uma das decisões é essa, o obstáculo simbólico do gênero feminino, né? O que impede a ascensão das mulheres a cargos maiores, a cargos mais... Então, elas empreendem. E também pela liberdade da maturidade. São geralmente mulheres acima de 40 anos, mulheres maduras, eu coloquei essas coisas que você colocou, né? Geralmente tem superior completo, já estou com a sua escolaridade definida, já estudaram o que tinham que estudar, são casadas e com filhos, em média 2 filhos. E aí montam suas microempresas com até 10 funcionários. E dão conta, né? Os filhos estão criados, a faixa etária acima de 40 anos é considerada velha para começar a trabalhar no mercado de trabalho externo, né? No nosso país, né? Infelizmente. Infelizmente. E é quando a mulher chega numa idade em que ela já tem segurança. A mulher segura, gente, ninguém dá conta, né? Uhum. E aí vai para o empreendedorismo. Então, são essas características, né? A faixa etária, principalmente acima dos 50 anos, tem muita dificuldade do mercado de trabalho. E aí a pessoa vai empreender. Muitas vezes com dons, talentos que a pessoa tem. Meu tom de voz está muito alto, me corrige, porque eu com fone de ouvido não tenho noção. E aí ela usa normalmente talentos que ela tem e ela leva para uma vibe do empreendedorismo, né? Nesse sentido. E aí, o problema é quando a família não reconhece esse valor empreendedor da mulher. Aí Isso que eu pode ia falar com trazer... você, porque acontece muito isso, de tudo que a mulher empreende é como se fosse algo secundário, uma coisa banal. É para ocupar a cabeça, é para ocupar a cabeça. Não, não leva, não valoriza, não apoia, não chega junto, não abre a maioria, em muitos casos, as mulheres empreendedoras, principalmente no mundo da consultoria, elas não têm o aval, não têm o apoio das pessoas que estão à volta delas. Não é entendido como um empreendedorismo, é entendido como um bico, é só uma ocupação, um hobby. Muitas delas têm, às vezes, pressão dos seus parceiros. Para com isso, para que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você não tem tempo, fica só agarrada com esse negócio de consultoria, ainda mais nos dias atuais, que a gente precisa trabalhar na rede. Então, já em via de regra, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender que você está ali na rede porque é necessário. Hoje em dia os negócios são assim. Você está ali, você tem que se fazer constante, você tem que mostrar o que você tem, mostrar o que você está fazendo. Não é como num passado recente, que você abria um negócio numa garagem, numa portinha do lado de casa ou qualquer coisa parecida com isso, e você entrava lá e ficava esperando as pessoas entrarem para você vender. Hoje em dia não é mais assim, se inverteu. E parece, assim, a sensação que eu tenho, e trocando com outras empreendedoras aqui, é que os familiares, as pessoas em volta, não têm essa compreensão. Então, eu sempre acho que elas estão perdendo tempo, que devia parar com isso, não dá o devido valor a isso, não dá o apoio. Então, eu entendo que a mulher fica numa situação muito difícil. Isso deve mexer muito com o íntimo das mulheres. Com certeza. Aí entra também um fator importante, a administração, né? Nós temos essa facilidade multifacetária de fazer várias coisas ao mesmo tempo até, e até nós utilizamos algumas estratégias para trabalhar, né? Levando em consideração isso. Muitas vezes a própria mulher tenta ser uma super mulher, dar conta de tudo.
né? E, na verdade, a dona de casa, a mãe, ela não é a responsável por tudo. Ela é a responsável pela administração do lar, das coisas. Então, a mulher tem condição de estabelecer, procurar estabelecer uma administração, incluindo as outras pessoas no que ela está fazendo. É como você falou, a mulher está no telefone, ela tem que resolver. Então, ela tem que administrar o tempo para... Antigamente, a gente dizia que a mulher era capaz, até tem uma pesquisa sobre isso também, a mulher, principalmente a mulher carioca, era capaz de nunca levar trabalho para casa. Ela dava conta, a mulher empreendedora, de fazer as suas tarefas e não levar trabalho para casa. Porque ela chegava em casa, ela tinha que cuidar de filho, de marido, de roupa, de cozinha, de essas coisas. E aí... É a sobrecarga do trabalho. Na pesquisa que eu vi hoje, sem te cortar, mas já te cortando, fala justamente sobre isso, a questão de por que tem que ser essa atribuição, tem que ser apenas da mulher, de se preocupar com comida, de se preocupar com roupa, com organização da casa, e ela acaba trabalhando muito mais e não tem o devido valor. Então, esse é um dos desafios, né? Quando você opta por ser empreendedor, um dos desafios é esse, exatamente você conseguir parceria de quem convive com você, das pessoas que estão dentro da própria casa, de respeitar esses horários. E aí, ela nunca tomar todo o tempo dela para o empreendedorismo, por exemplo. Porque, normalmente, as mulheres trabalham 10 horas quando tem um empreendimento. Ela tem que dar conta das coisas, né? de solução de problemas. Ter um empreendimento é a mesma coisa que você faz o tempo todo na vida. Solucionar problemas, né? Resolver, tomada de decisões, tudo isso parte, você não tem a quem dar conta, você tem que dar conta a você mesma, no seu trabalho. É o seu trabalho, sim, é o seu negócio, seu compromisso. Né? Então você tem que gerir, cumprir os prazos, fazer as compras, tudo é por sua conta. E aí, lidar com o estresse dos empregados, se tiver, então tem tudo isso. Aí você tem que estabelecer algumas regras de convivência. Se você tem esse trabalho até dentro da sua casa, piorou, né? Porque parece que você está disponível quando você está em casa. E é mãe, é dona de casa, né? E não é verdade. Saber que você tem alguns momentos... Agora, no momento da pandemia, muitas famílias tiveram que aprender isso por conta do home office, né? Porque as pessoas passaram a trabalhar em casa. E aí as famílias se viram naquela coisa de reservar um espaço dentro da casa para o cantinho do escritório, das reuniões, do home office. As casas, até os arquitetos planejaram salas de formas diferentes para incluir o cantinho do trabalho, né? Trabalhar em casa. Todo mundo gostava disso, tinha ideia de fazer isso. E viu que não era bem assim, né? Não era toda essa maravilha trabalhar de casa. Mas a mulher que trabalha na sua casa, ela tem esse desafio de buscar parceria dos filhos e do marido para esse empreendimento, né? Que normalmente só é valorizado quando o sustento passa a ser maior do empreendimento do que do próprio proveniente do empreendimento da mulher. Aí realmente muda a realidade. Só nesse momento, mas isso não é justo, meu Deus do céu. Então, mas a questão é você manter esse vínculo com saúde mental. O que é a saúde mental? Né? A definição da Organização Mundial de Saúde é o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades e pode fazer frente ao estresse normal do dia a dia. Esse é o estado normal de saúde. Então, se você consegue estar bem trabalhando dentro de casa, ótimo. Mas se você não consegue, você tem que estabelecer
Os limites. Limites, exato. Combinar as coisas, né? O combinado não sai caro, né, Zenaide? A gente precisa combinar certas coisas. E é uma questão de escolha. Toda vez que você escolhe algo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E assim também é a escolha de trabalhar. Você tem um emprego, um empreendimento, dentro ou fora de casa, você não vai ficar 24 horas por conta da casa. E aí, como que você convence a família de que isso é bom? É importante para a saúde mental que você tenha uma coisa sua. A mulher não deixa de ser mulher porque se tornou mãe. Tinha um psicólogo que falava na televisão, tinha um programa na televisão que falava de família. Eu me lembro muito dele. O José Ângelo Gaiarsa. E nunca esqueci que ele dizia isso. Nunca esqueci que ele dizia isso. Que a mulher é responsável pela educação dos filhos, pela educação do homem, pela educação do marido. E ela é que traz para a família a ideia do que ela quer. Freud já perguntava, o que quer uma mulher? Né? Definidos os seus objetivos, é importante que você estabeleça acordos dentro de casa para aquele objetivo se concretizar. Né? E a mulher que não faz nada, que é só mãe, ela é uma chata, normalmente. Porque ela pode ficar frustrada. Tem mulheres, nada contra, tem mulheres que adoram ser dona de casa, cuidar da casa, dos filhos, simplesmente, né? Integralmente. Sim. E uma atividade, é uma questão importante. Mas não é verdade que a mulher só é digna de alguma coisa quando ela se torna mãe. Até porque é um mito o amor materno. A mãe se forma com o nascimento do filho, da mesma forma que o pai. Você só vai aprender a ser mãe quando você tiver filhos. Né? Ninguém nasceu sabendo ser mãe. Isso aí é um mito. Elizabeth Badinter, você tem até um livro que fala isso. O mito do amor materno, que é uma construção. Toda relação é uma construção. Né? Está dizendo aqui, sobrecarregada, foi aí que busquei parceria. Normalmente a gente só busca essa parceria quando a gente já está sobrecarregada, né? E a gente tem que fazer antes, né? Imaginar essas coisas antes. Daí, de repente, por causa disso... Mas Jailma que disse isso, né? Ela falou que teve um tempo que eu estava tão sobrecarregada, foi aí que busquei parceria com meu esposo e filhos para dividir as atividades no lar e agora eu consigo me organizar melhor. Mas muitas vezes acontece de você ter esse diálogo, ter essa conversa, e isso dura por pouco tempo, essa ajuda, essa divisão de tarefa. Daqui a pouco está tudo lá de novo, porque a mulher ela está tão condicionada a fazer as coisas que muitas vezes ela não tem paciência de esperar o outro fazer. E aí ela acaba fazendo, isso é um outro problema. Esse acúmulo de tarefas públicas e privadas é que gera conflitos, também problemas e estresse da família. Né? Então, a gente tem que balancear isso daí. Faz parte da vida contemporânea a mulher ter o seu trabalho, o seu momento. E, independente de trabalhar ou não, a mulher tem que ter um tempo dela, exatamente para não ser essa mãe que cobra. Eu me dedico tanto. Eu faço tudo por vocês não fazem nada por mim. É porque a gente acaba cobrando. Sim, né? O Gilberto diz, eu não cozinho em casa todos os dias. Né? Eu gosto de cozinhar, cozinho bem, mas eu não gosto da obrigação de cozinhar. Aí, quando eu falo que vou fazer comida em casa, o Gilberto fala assim, vai me cobrar quanto? Porque a cobrança vem porque você está lá fazendo esforço. Gente, mas é uma tarefa que você demanda tempo, habilidade. Tem que pensar no que vai fazer. Quando você vai fazer as compras do mercado, você já está com a lista de compras na cabeça. Então, é uma sobrecarga mental. Sim. Nem todo mundo percebe isso e entende. Mas é preciso que seja dito, verbalizado, com calma.
antes que a gente exploda, né, de acúmulo, de sobrecarga, a gente acaba explodindo de raiva, briga, fala alto. Eu já falo alto normalmente, imagina quando eu estou nervosa, né? Os Então, conflitos, as discussões, isso começa a pipocar, né? agora, também não é dizer que harmônico é o lar que não há conflito. Todos os lares têm conflito, né? O que é harmônico é você resolver os conflitos. Então, você precisa observar o que está trazendo conflito e vamos conversar sobre isso, vamos agir. Olha, e verbaliza. Esta semana é semana de fechamento. Não tem um negócio assim? Quando tem? Semana de pedidos, semana de compras. Você me disse essa semana vai ser loucura porque tem o Dia das Mães. Eu já aviso logo, olha, esqueçam que não vou me preocupar com a casa, não quero saber da casa, não quero me preocupar com comida, se tiver comida, come, se não tiver, se vira, na semana que antecede alguma data importante. Mas aí, sabe o que acontece? Umas carinhas que parece que querem te culpar, te fazer sentir culpada, puxa vida. Esse problema da culpa existe mesmo, porque nós já carregamos. É um referencial da representação social feminina, materna, da maternidade, como uma espécie de muralha que a gente incorporou. Nós internalizamos essa representação social da culpa. Qual é a mulher, mãe, que não se sente culpada diante de alguma coisa, né? Eu estava lendo nesse livro aqui, muito interessante, Psicanálise de Boteco, ele narra uma crônica da Tati Bernardi, adoro ela, e ela fala da culpa. Ela conta uma situação em que ela tinha uma filha pequena e ela tinha uma festa para ir. E a filha vem chorando, dizendo para ela não ir, que ela está dodói, não sei o quê, a filha está realmente meio adoentada, e a mãe dela estava em casa. E aí, a mãe vem toda aprovada porque ela começa a tirar a roupa, se despentear para desistir do dia à festa. Ela tinha uma festa para ir, já estava arrumada, a filha vem chorosa. Quando ela estava se despindo para não ir mais à festa, a mãe olha com olhos assim, de aprovação, né? Essas carinhas que você falou, né? E aí ela diz, sabe de uma coisa? Não, eu não vou deixar de ir à festa, não. E ela se arrumou, deu o remedinho para a filha, falou, olha, mamãe vai na festa, daqui a pouco eu vou voltar e tal, e a gente resolve isso. E a mãe dela estaria lá, ela estaria segura, dentro de casa, com alguém responsável. Então não tinha por que ela não ir à festa. É tão difícil a gente fazer isso, nós dizermos não, né? Deixar um filho porque está doente. Às vezes não é uma festa, às vezes é um compromisso. Aí tudo bem. Aí ninguém reclama. Se você está com um compromisso que vai gerar dinheiro para a família, ninguém reclama. Mas uma coisa para você se sentir bem, uma festa que valoriza, por exemplo, uma amiga que está fazendo aniversário. Tomar um café com uma amiga, ir no aniversário de uma amiga. Uma coisa social qualquer que você vá só. Você vá só. Tendo seu espaço, seu momento ali, o povo em casa fica meio bravo. Mas isso é importante. Porque a mãe, da mesma forma que a mãe tem que cultivar a família, cuidar dos filhos, dar educação e tudo mais, ela também precisa frustrar os filhos. Os filhos aprendem muito na vida com as frustrações que ele tem que passar, porque a vida é isso. Sim. Hoje nós temos problemas na sociedade, muitos, porque os adultos... Não teve esse limite, né? Não tiveram limite. Então, nós estamos... frustrações. Exato. Eu vou desativar aqui um pouquinho, gente, só para prestigiar a nossa convidada. Daqui a pouquinho eu solto. Porque minha cara fica de cara limpa, né? Mas se estiver gostando do papo, lembra de clicar aí nos coraçõezinhos aí pra gente saber que vocês estão gostando. Se quiser mandar pergunta, pode mandar no balãozinho com a interrogação que eu recebo aqui. Essa questão da culpa é muito sério. É uma percepção que nós temos do inconciliável.
ou isto ou aquilo. A gente não precisa deixar de ter uma coisa para ter outra. Nós não deixamos de ser mulher para ser mãe. Não precisamos deixar de ser mãe para ser mulher. Então, é importante que essa culpa seja trabalhada na cabeça da mulher, porque realmente já é uma coisa vinda para a gente desde que a gente nasce. Né? A mulher já nasce culpada. A mãe já é culpada por natureza de tudo. Eu estava vendo um psicanalista falando sobre o Dia das Mães, e ele dizia: o seu filho, quando se tornar adulto, se for para a mesa, para um divã de psicanalista, de psicanálise, ele vai culpar você. A mãe sempre tem a culpa, leva a culpa, né, no caso, não é que tem a culpa. Para o bem ou para o mal? Então, é aquilo que a Tati Bernardi falou. Já que eu vou ser a culpada de tudo, então eu não vou deixar de ir à festa. Toda escolha pede uma renúncia. É o que você vai escolher. Né? Se você escolher ser empreendedora, tem que lidar com todos esses desafios. Os conflitos familiares, as decisões que precisa tomar, os custos do seu negócio, tudo isso vai implicar no quanto você vai ter de estresse, vai ter que administrar esse estresse para você conseguir empreender bem, né, Zenaide? Você que é uma empreendedora nata. Mas é por isso mesmo que eu sei algumas coisas que não é fácil, não. Não é fácil, muitas vezes até você conversando, você falando, é porque tem pessoas que são meio cabeçudo, né? Você fala as coisas, mas parece que tá entrando num ouvido e tá saindo no outro. Mas aqui, a gente tá falando da culpa, eu queria continuar falando um pouquinho, que eu até preparei aqui, ó, para te perguntar. Porque assim, muitas vezes, né, ainda nesse caminho aí da culpa, a mulher se sente culpada por não conseguir estar com os seus filhos em todas as fases, por conta do trabalho, né? Como lidar com isso, então? Como amenizar isso? Desse jeito que você falou aí, admitindo que isso não é uma obrigação, ainda mais com o exemplo que você citou aí. A criança tem uma pessoa para ficar, um pai, uma avó, uma tia, está bem cuidada. Então, por que não fazer alguma coisa que agrada essa mulher, né? O papel da mãe é um papel muito importante. E é meio que considerado insubstituível, mas não é bem por aí. Tudo bem, a mulher tem que amamentar, só a mulher pode amamentar. Mas até se você tirar o leite, alguém pode dar uma mamar numa mamadeira, né? Então, não podemos dizer que é insubstituível. Mas a tarefa da mãe, da figura materna, é importante. Qual é a tarefa? Você é a visão do mundo. Até quando a gente se torna mãe, é importante entender que você vai ter cobranças internas de exemplo, porque você vai ter que ensinar o filho. Quando você tem que ensinar, você aprende também. Como eu disse, a gente se torna mãe na medida que o filho nasce. E aí você vai aprender junto, né? Mas quando você precisa ter esse cuidado de cuidar de outra pessoa, você se cuida também. E é importante que esse cuidado seja valorizado. Você não pode deixar a sua vida de lado. Nos primeiros meses é uma coisa assim assustadora. A mulher não tem tempo nem de ir ao banheiro, né? Na verdade, fica assim meio louca mesmo. A gente fica meio louca mesmo. Porque é um serzinho ali que depende. Aliás, no mundo nessa animal, hora que é muito importante ter uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio entrar em ação, e é todos, né? É o parceiro, uma avó, se tiver, a mãe dessa pessoa, se tiver, né? É uma tia, uma prima, alguém. É muito importante ter uma rede de apoio, ajudar, colaborar. É importante que a mulher se veja nesse lugar de que precisa de ajuda. Porque muitas vezes a mulher quer dar conta de tudo sozinha. E aí leva ao estresse. Né? Você impõe, às vezes, o afastamento das pessoas pelo nível de exigência que você faz. Então, a gente tem que diminuir o nível de exigência quando a gente precisa dos outros. Até na questão da tarefa doméstica. É claro que eu ou você lavamos a louça muito melhor do que o marido e os filhos.
Mas se eu não posso lavar a louça, eu não vou dizer que a louça está lavada mal. Não vou cobrar que fique do mesmo jeito que eu faria, né? Então, isso quer dizer que você tem que baixar um pouco o nível de exigência também. E isso para tudo. E aí, a função é exatamente essa, de ver o bem-estar do filho, né? Seja ele de que idade for, principalmente criança, né? Nos primeiros anos de vida, adolescente também, você pensar, haja vista, por exemplo, as questões dos abusos. Não é dizer aqui que você tem que dar graças a Deus porque o filho está na casa do amiguinho. Se você não conhece, não confia, não é para lá que você tem que deixar o filho, né? Então, a gente tem essa função. Essa função ninguém tira. A mãe sabe o que é melhor para o seu filho nesse sentido, de ele estar bem, estar alimentado, bem-estar dele. Eu tinha uma conhecida que tinha que deixar o filho na casa da sogra. E ela dizia assim, ela me pede para fazer as marmitinhas dele. Mas a sogra já estava uma pessoa idosa, já não tinha mais esse trabalho, já não tinha filho há muito tempo. Então, era uma tarefa da mãe mesmo, levar o que ele tinha que comer. Não era a sogra que tinha que ver isso. Se ela já está na função de ficar com o filho para que ela trabalhasse, então, pelo menos que ela pensasse no bem-estar e no alimentar do filho, né? Então, essa tarefa é da mãe mesmo. E aí, administrar isso. O que não dá conta, antecipadamente, com calma, dizer, olha, como é que tem que fazer? Assim, assim, assado. Mas aí a pessoa vai fazer do jeito dela e você tem que aceitar, né? Aceitar numa boa, que não é você que vai estar fazendo. E confiar que a pessoa vai fazer da melhor maneira. Tem uns vídeos muito engraçados na internet, quando o pai toma conta do filho e quando a mãe toma conta do filho, né? É bem diferente. Os pais sempre fazem umas loucuras e tal, é do jogo. Mas a gente tem que determinar, né, minimamente o que é esperado daquele momento. Né? Você tem que preparar o filho também, explicar que está trabalhando, para o filho não se sentir abandonado, e também não deixar de prestar atenção. Uma das coisas que eu acho muito importante é assim, o filho quer a atenção da mãe e fica lá, né, chamando e tal. E é muito chato. Às vezes você está numa reunião de trabalho, no home office, por exemplo. Então, você estipular horários para você mesmo, de atenção ao filho. Por exemplo, você ficou na rua o dia inteiro trabalhando. Quando você chegar imediatamente, filho pequeno, a atenção é total para o filho. Porque ele vai querer isso. Ele está desesperado pela atenção da mãe. Né? Então você já se programa para chegar e ficar por conta dele. Em meia hora ele larga você. Aí você vai fazer o que você tem que fazer. Geralmente a mãe fala assim, não, filho, primeiro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, daqui a pouco te dou atenção. Tá errado. Ela vai ter o filho isso é uma dica boa. Isso é uma dica boa para quem está nessa fase aí. É importante, você dá a primeira atenção para o filho, mas ele vai se cansar. Você está contando umas coisas aí, me fez lembrar, meus filhos já estão todos adultos, né? Meu rapaz já está com 30 aí. Vai fazer 31 agora e minha filha com 25. Mas eu me lembro, olha, meu menino está fazendo, né? Vai fazer 31 anos, meu rapaz. Eu me lembro muito bem que, por conta do empreendedorismo, eu fiz algumas coisas no passado que eu fui muito criticada. E eu acho que até hoje não acontece. Por exemplo, eu coloquei os meus filhos muito cedo na creche, porque mas assim, os avós, todo mundo ficou assim, nossa, que horror! Como que tem coragem de deixar o filho? E eu me certifiquei da creche, me certifiquei dos profissionais, fiz adaptação, fiz tudo bonitinho, mas eu fui condenada por isso. Há 30 anos atrás, você imagina. Eu acredito que nos dias de hoje ainda tem um pouco disso. Ainda acontece exatamente por essa coisa internalizada da representação social materna, que é estabelecer a culpa da mulher, né?
A mulher é culpada. Trabalhando fora, ela é culpada porque deixa os filhos. Agora, se ela não trabalha, ela é culpada também, porque ela não provê a família, não ajuda o marido, entendeu? Vai depender muito do ponto de vista. Se é a mãe, coitada da minha filha. Se é a sogra, coitado o folgado do genro, né? É a história do cavalo, do menino do burro. Uma história aqui muito interessante. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ficou meio ruim o som, de repente. Porque tem que entrar uma ligação aqui. A gente tem uma história aqui muito interessante que os meus filhos, até 2 anos de idade, veja, minha filha está com 25, meu filho com 30, vai fazer 31. Até 2 anos de idade, eu não deixei que eles comessem absolutamente nada que tivesse açúcar. Menina, mas eu fui quase apedrejada por isso. Eu até os 3, sal e açúcar. Eu até os 3. Não deixei, há 30 anos atrás. E ninguém me falou isso, eu só falei, não, os meus filhos têm dentes perfeitos. Nunca, gente, vai no dentista fazer manutenção só uma vez no ano. E eu fui condenada quase, faltaram um pouco me colocar na fogueira. Eu falei assim, não vou deixar. Eu carregava o que eles iam, água, suco sem água, só de fruta, para as festinhas de aniversário, para não tomar refrigerante. E todo mundo faltava pouco me apedrejar assim, ó. E eu falo assim, gente, mas é muito difícil você tentar fazer alguma coisa que você sabe que é benéfico para um futuro, não ali naquele momento. Você fez isso também, Márcia? Até os 3 anos. Eu me lembro quando eu coloquei meu filho na escolinha, né? Ele tinha 3 anos. E aí ele veio de uma festinha. Quando começou e tal, um dia ele veio da festinha. Mamãe, tomei um suquinho amarelinho delicioso e comi uma bolinha marrom. Que delícia! Ai, meu Deus, foi apresentado ao Guaraná e ao Brigadeiro. Foi muito engraçado. Mas hoje em dia já tem um conhecimento, já tem uma outra visão, né? As mães mais novas já estão com esse conhecimento da importância disso, de você ter esses cuidados. Mas ainda assim elas deparam com pessoas querendo, faz isso, não faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Na verdade, nosso organismo não precisa nem de sal nem de açúcar. Não em demasia, como a gente toma, né? E ele tomava mate sem açúcar, adorava. Suco de fruta. Suco de fruta, eu não tomo com suco de fruta nem chá com açúcar. As pessoas põem açúcar. Suco de fruta, já tem o açúcar da fruta, né? É interessante isso. Agora não, que ele está lá com a namorada dele, estudante de nutrição, então ele tem até umas restrições muito maiores do que eu fiz. Tá lá, tudo bem. Mas é o que você falou. Então... Tem a saúde, né? Eu me lembro que o pediatra do meu filho disse que ele comia de tudo. Também tem essa oferta. A alimentação também é oferta. A mãe também tem esse meu filho fala, você fez nutrição. Não, mãe aprende tudo, meu filho. Mãe aprende a alimentar o filho e tal. Então, a gente, quando quer fazer esse papel, desempenhar um bom papel materno, se preocupa com o bem-estar. E isso inclui a alimentação, né? E aí o pediatra do meu filho disse que nunca tinha tido uma criança que não tivesse déficit de vitaminas. E o Thiago não tinha, porque ele comia de tudo. E assim, oferta. Se ele gostar, ele vai comer. Se ele não gostar, ele não vai comer. O não você já tem, né? Aliás, tudo é assim, né? Tudo na vida é assim. O não você já tem. Então, ofertando, vai que ele gosta, né? Uma vez ele viu comendo morango e ele queria comer. Aí ele comeu, botou na boca, fez assim uma careta, né? Bem pequenininho. Como quem diz, como que você me dá um negócio desse de comer? E gosta de morango até hoje. Mas ele, bem pequeno, eu não dei, porque morango é uma fruta que você gosta mais tarde, né? Mas ele quis verdade. comer. E é gostoso. Mas quando não tá docinho, é ruim mesmo, né? Aqui. Vou seguir aqui numa pergunta, ainda falando sobre a rede de apoio,
né? Que Uhum. é muito importante, então, que essa mulher tente dialogar com as pessoas que vivem ali debaixo do mesmo teto que ela. E então, como que essa família pode contribuir para que essa mulher se sinta acolhida, cuidada, protegida, após o nascimento do seu filho, né, que é uma questão muito especial no puerpério, e também ao longo da jornada, quando vem aquela fase da criança engateando, da criança, a mulher querendo retomar com a vida dela, fazer as coisas. Como conseguir fazer com que isso aí seja amenizado, que essas pessoas tenham entendimento, sejam mais assertivas com essa mulher no seu lar? Esse é o grande enigma. Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas o ideal é que isso tudo aconteça. Tudo isso que você falou é importante. E, assim, negociar, né? Conversar muito. E não, a mulher, ela se impõe da seguinte maneira, fazendo o que ela quer, fazendo o que gosta. A frase do Freud, o que quer a mulher, né, é o grande enigma da humanidade. Nem a mulher mesmo sabe o que quer. Né? É muito interessante isso, porque esse enigma ele é transportado para a vida. Qual é o desejo humano? Qual é o sonho da pessoa, da família? Aquilo tem que estar no ambiente do que a gente quer conseguir com aquilo. Né? E o que se consegue com a mulher satisfeita? É quase impossível, né? Uma satisfação plena da mulher. A gente tem essa pecha de que nunca está satisfeita com nada, porque a mulher tem mesmo essa função de queixa, de reclamação, de colocar... Quando você vai ter administração, você vai administrar, digamos, uma cozinha. Você vai fazer uma comida. Você vai ver o que falta. Né? O grande enigma é você saber o que falta. E aí, a mulher levar a consciência das pessoas, da família, de que ela satisfeita é bom para todo mundo, porque a harmonia fica legal. Né? Então, levar em consideração os ganhos com aquele empreendedorismo, não só financeiro, mas o quanto é enriquecedor, o quanto se valoriza as pessoas que estudam, que têm uma faculdade, ou que não seja uma faculdade, mas que tenham um conhecimento, tenham alguma coisa que foi possível estudar, conhecer, né, pôr em prática. É muito bom. Você não faz o estudo para botar o diploma embaixo do braço. Você estuda para pôr em prática. Para implementar Então, o que aprendeu. exatamente. Essa valorização pessoal, uma pessoa bem resolvida, com autoestima, tem consequências positivas para todos os envolvidos. Né? É gratificante ver estampado uma satisfação da pessoa. Eu já convivi com pessoas bem apáticas, bem assim, depressivas, e é muito difícil ter uma pessoa assim, apática, convivendo dentro de casa. E aí você pergunta assim, onde que começou a apatia? Muitas vezes, em se negar que tivesse um trabalho, em se negar que fosse possível estudar algo que gostava. Né? O Gilberto tem um primo que ele, quando foi trabalhar, a mãe era separada, tinha 3 filhos homens. E aí, muita dificuldade financeira e tal. E no primeiro salário, ela administrava, a mãe, né, no caso, ela administrava o salário dos filhos porque tinha as contas para pagar. Então, ela cuidava da casa e dos filhos e eles já estavam em idade de trabalhar e aquele dinheiro era administrado por ela. Só que um dos primos dele comprou um violão. No primeiro salário dele, comprou um violão. A mãe brigou, reclamou, castigou, impôs um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Hoje ele é maestro,
Olha, A gente tem que ter um feeling, uma observação do que é sensibilidade. importante para as pessoas, né? Isso eu estou falando de um homem, mas poderia ser uma menina, né? Que o pai castigue porque ele quer estudar, porque quer trabalhar. Tive uma amiga também, e ela era a única filha mulher, eu acho, da família. E o pai viu que ela não era uma pessoa ligada em coisas domésticas e a matriculou para estudar. Ela morava na área rural e o pai teve a sensibilidade de deixá-la viver na cidade para estudar. Ela se tornou uma dentista, cirurgiã dentista, com muito sucesso, né? E depois foi ter o empreendimento dela, tinha sala no Rio de Janeiro e aqui em Resende. Então, essa sensibilidade da família, de ver o que vai dar satisfação àquela pessoa, àquela mulher, traz gratificação para a família inteira. Porque você falou uma coisa aí que até eu tô assistindo aquele programa lá, o The Voice Kids, e se você observar o depoimento das crianças, elas falam que desde pequenininha tinha um monte de instrumento da minha volta, eu tocava, eu via meu pai tocando, minha mãe tocando, eu fazia isso, eu acompanhava o pai. E aí eu ficava pensando, alguns depoimentos de algumas crianças, eu fico pensando assim, que bacana desse pai, né? A criança não tinha idade, podia até estragar os instrumentos, mas ele deixava ela ir, deixava ela pegar, porque muitas vezes você vê adultos tolindo, cortando isso, não pega isso, você vai estragar, sai daqui, não faz assim, vai para lá, e papapá. Então você corta essa criança e não incentiva, às vezes, um dom que ela já nasceu com aquilo dali. Então é muito importante isso que você está falando, de ter essa sensibilidade, porque muitas vezes a criança pega, né, um instrumento e fica batendo, que aquilo te deixa louco, né? Eu tô com um bisneto aqui emprestado, então eu vejo ele fazendo isso. Quando ele começa com aquela bateção, você tem que sair de perto se você não quiser enlouquecer. Se você não tiver paciência, se você não tiver Pois é. paciência, sabe lá se ele vai ser um gênio naquilo ali, que ali está tocando tudo de forma errada, mas obviamente é um instrumento. Então, assim, tem que ter esse olhar acolhedor, carinhoso, sensível e ter paciência também para lidar com essa situação, né? Sem contar que a infância é o momento de brincar, né? Então, é a questão da oferta de alimento é a mesma para brinquedo, porque a criança tem que ter oferta de brinquedo, porque hoje as crianças estão muito, assim, robotizadas, né? Computador, telefone. O máximo que uma mãe conseguir dar tarefas fora de casa, né? Fora do computador e do telefone, é o ideal porque a gente desenvolve várias habilidades. Você sabe o que faz a gente ter letra bonita? Pular corda. Muitas pessoas não sabem isso. Eu não Né? sabia, não. As habilidades finas de escrita, de desenho, você desenvolve com exercício. Né? O exercício dos braços, natação, pular corda, é que vai dar você... Não, muitas mães acham que a pessoa só faz letra bonita se estiver fazendo livro de caligrafia, né, aquele caderno de caligrafia, nem sei se ainda existe isso, mas não é assim. O exercício é importante, exercício de brincar. A gente brincava de pique, essas coisas na rua, né, andar de bicicleta, desenvolver habilidades. Brinquedos, às vezes as crianças quebram os brinquedos, as mães ficam danadas, né? De desenvolver essa coisa de desmontar e montar brinquedo. Às vezes é um engenheiro, um cara que vai ter habilidade para engenharia, né? Médico, destroça lá os bonecos, corta aqui, corta ali, sabe lá se vai ser um cirurgião. As habilidades vão sendo desenvolvidas em brincadeira, né? A gente brincava de médico, de escritório, a imaginação da criança. Não precisa nem ter brinquedos, Zenaide. A gente fazia casinha, a folha era caderno, né? Então, a gente precisa ofertar também a brincadeira. A criança aprende muito no brincar. Inclusive... Forma lúdica. Exato. Inclusive, passar
lições para as crianças, o ideal é se fazer isso em torno de brincadeira, né? No meio da brincadeira, quando você quer fazer, em vez de dar bronca, de gritar, brigar, né? E dar também os limites. Olha, a gente brincou já, tal, agora nós vamos guardar os brinquedinhos. A questão da solidariedade, desenvolver aquela solidariedade da criança, de doar os brinquedos que não brinca mais, dividir, né, com os outros os brinquedos, tudo isso é ensinado dentro das brincadeiras, né? Com os amigos, recebendo os amigos dentro de casa. Então é muito importante. E para isso, olha, agora é o momento que eu vou brincar com você e tal. Agora não, agora a mamãe vai fazer outra tarefa, vai sair para trabalhar e volta. Nunca sair escondido de casa. Tem mãe que se esconde do filho. Isso traz para a criança a noção de abandono. Às vezes ela fica... Para onde foi a minha mãe? Sumiu, né? A gente não deve sumir de repente, deve avisar. Olha, a mamãe vai sair, mas volta, né? Eu falo isso até para minha gata. Porque é importante, porque a criança fica assim, ué, cadê ela? Né? Se escondeu para ir embora. Quer dizer, às vezes a criança fica até meio distraída, não quer se despedir. É uma defesa que ela tem, né? Isso é comprovado, né? A reação da criança. Mas se você faz escondida, ela chora, depois ela fica com raiva, né? Fica achando que você abandona. Quem é que está tirando a minha mãe? Também, né? Isso, quem é que está mais importante do que eu para minha mãe, né? Tem que valorizar, trazer para ela essa noção de que a gente precisa ter os nossos momentos também. E isso até para muito adulto, né? O filho não é questão de infância só. Os adultos também sentem, né? Aquela coisa de dizer o que sente, deixar, ter espaço para ser verdadeiro, né? Validar os sentimentos do adolescente, do adulto. Tudo isso é uma questão da maternidade mesmo, né? Mas nem por isso você precisa deixar de fazer as coisas porque teve filho. E aí você falou da influência das redes. A sua vida, a sua identidade em função do filho. Não pode anular. Quando você tem a demanda só para os outros, né, vai chegar um momento que aquilo vai pesar para você. E aí vem as doenças, vem as depressões. A gente não sofre de repente, nem à toa, né? Alguma frustraçãozinha ali ficou pelo caminho. Mal trabalhado, ficou mal trabalhado. E a questão da influência, né, das redes, toda. Deixa eu só ler aqui o que eu escrevi aqui para trocar com você. Embora muitas influenciadoras já tenham compartilhado a realidade que estão passando, elas já compartilharam as realidades que estão passando. O trabalho nas redes sociais muitas vezes não é mostrado de forma natural por uma mãe para evitar questionamentos e julgamento. O quanto isso afeta o psicológico de uma mãe com essas profissões? As pessoas que precisam fazer esse trabalho de influenciadoras digitais, e no caso agora, praticamente você não precisa ser uma influenciadora propriamente dita, mas o trabalho envolve você estar nas redes, você está ali, muitas pessoas fazem mesmo um julgamento, acham que você, agora você é blogueirinha, agora você só faz isso, que não sei o quê, sendo que isso, quem está fazendo isso, principalmente as empreendedoras, assim, nessa faixa etária que nós aqui, 30, 40, 50 anos, principalmente, a gente está sendo visionária, porque a internet não tem ré. Você só vai para frente e no futuro cada vez mais próximo, todos os negócios vão ser híbridos. Precisa ter um ponto, uma coisa física, mas ele tem que estar no digital. Ou é isso, ou o empreendimento vai falir. Não tem meio termo. Ou a pessoa vai viver de aposentadoria, vai fechar suas lojas, inclusive tem algumas lojas fechando, mas são dois pesos e duas medidas. Algumas estão fechando
por inteligência, que são lojas grandes, então estão diminuindo as quantidades de estrutura física para migrar para o digital, e tem a outra parte, que é justamente nós, pequenos empreendedores, que precisamos estar cada vez mais envolvidos com esse mundo digital, e aí vai sei lá, milhões de mulheres empreendedoras, principalmente nesse mercado de consultoria de beleza. Então, como lidar com isso? Porque isso é complicado, você tem que cuidar de família, de casa, tem que cuidar das crianças, se for o caso de criança, neto, dos adultos, a mulher ter essa sobrecarga de ter que pensar em tudo, tem que pensar em ter roupa limpa, tem que pensar em ter casa limpa, higienizada, tem que pensar na comida, no mercado, mesmo que ela consiga desenvolver a atividade dela, ela tem que pensar nas coisas que precisa para providenciar os alimentos, e ainda tem que pegar no celular e fazer os vídeos, fazer resenha e gravar e dar bom dia, boa tarde, boa noite, olá meu povo. Como é que fica a cabeça? A gente tem hora que dá vontade de sumir, assim. Eu aqui com a minha experiência posso falar isso, que às vezes você fica assim, meu Deus, não aguento mais, quero parar tudo. Socorro, Deus. Você falou de várias coisas, né? Você fez uma salada aí. Mas assim, vamos por partes. É inegável a presença da tecnologia digital hoje. É uma coisa que a gente não pode negar. Né? E já estava disponível. Quando veio a pandemia, nós já tínhamos internet, nós já tínhamos essas plataformas de conferência. Né? O que aconteceu? Nós ficamos isolados dentro de casa. Aí, até a Dona Maria, sessentona, como eu, teve que se atualizar, né? Para não perder o contato. A tecnologia faz mal. Em que medida? Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de você saber organizar tempo, valor, o que é importante, o que não é. A internet aproxima as pessoas, não afasta. Né? A internet favorece conhecimento. Você tem conhecimento. Você vai lá no pesquisar hoje, tem bibliotecas, tem museus, tem uma infinidade de informação. Só que eu não vou virar refém daquilo. Eu tenho que organizar meus horários. Eu não posso perder uma noite, ficar noites em claro. Dormir é importante. Sair da telinha por volta das 10 horas, se você precisa acordar cedo, é muito importante. Então, você tem que dizer o momento que você vai no celular. Né? Não é ficar 24 horas no WhatsApp. Às vezes eu fico pensando, gente, será que esse povo não faz mais nada na vida? Porque nós não tínhamos essa comunicação. Né? Se a pessoa não te respondeu instantaneamente, não é porque ela não quis, não gosta de você, não, ela está fazendo alguma coisa, ela está ocupada. Não pode naquele momento. É importante você estabelecer os horários de você dar uma olhadinha, né, entre uma coisa e outra, lá dar uma olhadinha se você usa o WhatsApp, principalmente profissionalmente, você tem que ver, né? Mas não ficar na obrigação. Por exemplo, outro dia eu aprendi uma coisa legal. Para quem tem que dar retorno, feedback à noite, e você já está no teu horário, você está fora do expediente, porque agora se deixar, a pessoa leva o trabalho para casa e não para de trabalhar, né? Mas você está fora do expediente. Você ativa o modo avião do telefone. E aí você responde todo mundo do WhatsApp. Quando você ligar o telefone de manhã, aquelas respostas vão. Você vai dar um retorno. Né? Até umas 10 horas da manhã, você deve ligar para casa de ninguém. Isso serve para o WhatsApp também. Você não vai querer uma resposta imediata antes das 10 horas da manhã, mesmo que seja um empreendedor. Ah, vou perder a venda. Não, a pessoa vai se acostumar ao seu horário. 10 horas da noite também é o horário limite para você fazer, a não ser que seja uma pessoa íntima sua.
Porque Sim. até já estendeu esse horário, porque antes o horário de expediente era de 8 às 5. Nós Sim. estendemos o horário de expediente com as redes sociais, né? É. E as pessoas sabem quanto você é acessível. Se você precisa falar com a pessoa, liga. As pessoas esqueceram que existe telefone. Não é? Se você quer uma resposta imediata, você tem que ligar. Né? A TV Rio Sul faz assim, ela não manda recado no WhatsApp, ela liga para você. Ela liga, né? Não é assim? Eles ligam. E essa é a ordem. É o contrário, ele liga e depois finaliza pelo WhatsApp. Isso, claro. Agora, vai da questão da intimidade da pessoa, né? Se você tem intimidade, se você dá essa liberdade para a pessoa, tudo bem, ela liga a hora que for, meia-noite, 1h da manhã. Geralmente, quando liga essa hora, é porque é uma coisa urgente mesmo, uma coisa até meio fatalista, né? Mas, antigamente, quando tocava um telefone numa casa de madrugada, era a morte certa, né? Isso quando não existia rede social, porque agora, qualquer hora, o pessoal está lá. Mas é importante você impor esses limites também. Acordou, você tem que ter um timezinho, deixa o celular longe. Tu já viu o Luciano Huck falando isso, que ele já acorda pegando o celular. É um erro. Você tem que primeiro lavar o rosto, escovar os dentes, tomar seu café, e depois pegar o celular. Né? Se você precisa estar atento às 8h da manhã, você se programa para acordar um pouco mais cedo, para você ter esse tempo de acordar, de lembrar o sonho. Você só lembra do sonho se você tiver um timezinho para despertar. Né? E é importante, isso é valorizar a sua saúde mental, porque a rede social é ótima, maravilhosa, mas desmedido... Tudo na vida, né? Mas ela é responsável. A rede social, é importante que se diga, é muito causadora de ansiedade. Porque, na verdade, você não tem tanta informação. Se você ler um livro, por exemplo, esse aqui que eu falei, né? Eu tenho vários livros aqui. Mas se você ler um livro, você vai lembrar. Eu lembrei da história da Tati Bernardi para falar hoje, porque eu tinha lido o livro. Mas se eu tivesse lido na internet, talvez eu não me lembrasse. Porque você lê muita coisa o dia todo pela internet. Né? É uma obesidade virtual. Eu falo que é uma obesidade virtual, é muita informação. Agora, não é condenar. Hoje é uma vitrine exposta. Né? A rede social para empreendedorismo, ela precisa ser valorizada. E se você tem que colocar conteúdo. Alimentar. Né? Alimentar a rede social. Eu optei por ter Facebook, muito a contragosto com a minha filha e tal, mas ela mora no Rio. Aí logo depois eu interagia muito mais no Facebook do que ela. Né? Ela que veio, faz o Facebook, isso aqui. Aí veio o Instagram, me apaixonei pelo Instagram. Né? E uso, valorizo muito. Hoje tem o podcast, né? As rádios migraram para o podcast. É interessante. Você está lavando louça, está fazendo um almoço, você está estudando alguma coisa, está ouvindo o podcast, né? As notícias. É muito interessante você usar as redes sociais. Né? E se você tem, valorize. Tecnologia. A tecnologia está à nossa disposição. E já tem muito tempo. Nós despertamos para isso com a pandemia. E é como você disse, não tem retrocesso. A gente tem que pensar e incluir isso. Agora, aprender a conviver, administrar isso. Márcia, nosso tempo já estourou, tá? Meu Deus. Mas lembrar que isso é uma janela para o mundo e a gente precisa administrar bem os conteúdos, né? Porque você não sabe o que vão fazer com o que você está postando na rede, né? Porque tem muita coisa também. Tem muita coisa que é lixo, muito lixo, tem muito lixo mesmo. Então tem que ter senso, tem que ter esse filtro, né? A nossa conversa, nossa, já passou mais de 10 minutos. De 1h, a gente vai ter que encerrar. Nem soltei aqui. Eu espero que quem tenha participado aí tenha gostado,
Eu gostei, acho que foi muito legal a nossa conversa. Mês que vem você faz favor de voltar. Vamos falar sobre o amor pro mês que vem? Ai, Vamos falar acho sobre o ótimo, amor? né? Dia dos Namorados, isso É, mesmo. Boa pedida. não é uma boa a gente Vamos falar sobre falar. o amor? O A amor! gente nem falou dos filmes, né? Para as pessoas verem os filmes. Ah, Eu gosto é daquela comédia, verdade. né? Como ela consegue? Fica aí a dica. É Como um ela filme, é uma consegue? comédia. É o que? Netflix? Netflix. Como ela Gente, consegue? muito obrigada. Eu gostei muito também de participar. Estou achando interessante esse negócio de me colocarem uma vez por mês Ah fixa. lá, muito gostoso esse papo, amei. A Jailma tá falando aí. Ó, eu espero mesmo, de verdade. Semana que vem tem mais. A agenda do papo tá no destaque aí. Semana que É com vem. a predileta, semana que vem. Para com isso! Tenho certeza que suas seguidoras já sabem quem é essa Gente, olha o predileta. ciúme! Que isso? Isso é ciúme! Eu sou Ó, ciumenta esse mesmo. papo aqui, amiga, hoje é porque, sabe, eu tenho muito carinho e respeito por essas pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui, porque esse bate-papo é presente para essas pessoas, né, que me seguem aqui. Porque eu tô tão atabalhada aqui com as coisas para fazer, para atender as pessoas, eu tive que cancelar com duas pessoas, é que são clientes muito próximos. Eu falei, não vem, pode ser amanhã, por favor. 7h30, tava enrolada aqui. Eu falei, ah, meu Deus do céu, não vai rolar essa live hoje. Mas graças a Deus rolou, o bate-papo foi gostoso, foi bom. Adorei, como sempre, adorei ter você aqui. E o mês Obrigada. que vem Também tem adorei. mais, vamos falar sobre o amor. Vamos escolher um assunto bem bacana aí sobre o amor, né? Uma boa Tá noite a certo. todo mundo, obrigada. Espero que vocês Feliz tenham Dia das curtido Mães para muito. todas. Quem gostou, printa aí, dá um comentário, marca a gente lá no perfil e vamos que vamos. Fiquem com Deus. Super boa noite para todo mundo. Tchau, linda.